Fala moçada, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor João Gabriel, o seu professor de Química, e hoje nós vamos resolver essa questãozinha sobre a evolução da tabela periódica. Cara, você tem que ter em mente que algumas personalidades contribuíram para a construção da tabela periódica hoje, né? Você tem que ter medular isso. Claro que aqui eu não vou explicar qual foi a contribuição de cada uma, mas algumas personalidades você tem que ter na cabeça, como por exemplo, lá as tríades de Dobereiner, o parafuso telúrico lá do Alexandre Champcourtois, né? É interessante saber também a contribuição do Newlands, né? Que ele era um músico. E aí mais na frente surgiu o Mendeleev ou Mendeleev, como algumas pessoas falam, né? E ali tinha uma ideia meio que de misticismo, né? Meio que ele descobriu e organizou alguns elementos químicos conforme o seu sono e os seus sonhos. Então, acaba que tem essa viagem, né? Mas o que é importante você guardar é que Mendeleev, ele foi um cara que organizou a tabela conforme a ordem crescente de massa atômica. E o cara que organizou a tabela periódica conforme o crescimento do número atômico foi Moseley. E quando você não tem muito bem definido, né, a história da tabela periódica na sua cabeça, você às vezes nem sabe quem é esse cara aqui. Você para o seu estudo em Mendeleev, associa qualquer coisa que aparece ou qualquer informação ao Mendeleev, e não é assim. Você tem que estudar a história da tabela periódica, porque em questões como essa faz muita diferença. Então, Mendeleev, massa atômica, Moseley, número atômico. E aí, basicamente, você bate o olho aqui, gabarito, letra E. É uma questão de decoreba mesmo, de conhecer a história. Então, se você sabe bem essa teoria, essa questão ela se torna fácil. Se você não sabe bem teoria, essa questão infelizmente se torna difícil.